Caras irmãs, caros irmãos, que saudade de Franca, que saudade desse calor do interior de São Paulo, dessa força do movimento espírita paulista, desse compromisso em nos reunirmos aqui para entrarmos em sintonia com as forças espirituais que dirigem os nossos destinos. A nossa reflexão da noite não é uma reflexão que toca nos interesses humanos. Nós todos estamos aqui para refletir o nosso mais alto destino espiritual. A doutrina espírita rasgou os véus do entendimento. Deus deixou de ser aquele soberano sentado em um trono que pune as pessoas, que castiga, que envia para o inferno, para o purgatório, e se tornou diante dos nossos olhos, numa força misteriosa que é a inteligência suprema, que é amor infinito sustentando a criação inteira. Nós deixamos de encarar a Terra como centro do universo. E exatamente agora, no século 21, em que a tecnologia nos mostra um universo muito mais amplo do que imaginávamos, a doutrina espírita se faz presente e mostra a sua atualidade. Deus é o Pai soberanamente justo e bom, que poderia ter nos criado todos perfeitos. Estava no poder do Criador, no seu poder absoluto, criar seres perfeitos e mundos celestes. No entanto, quis a sabedoria divina que a perfeição espiritual fosse conquistada por cada um de nós. Que a iluminação espiritual fosse fruto de um trabalho de séculos. Não quis o Criador nos impor nada. E por esta razão, dotou cada um de nós do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a faculdade mais respeitada pela espiritualidade. Nem mesmo o Criador, em todo o seu poder, tolhe o nosso arbítrio limitado. É claro que não somos o Criador. Nem tudo pode ser alterado pela nossa vontade. Nós vivemos num universo infinito, obra da sabedoria divina. Mas no que diz respeito ao nosso destino, cada um de nós é o próprio escultor. Sendo assim, nunca haverá interferência na sementeira. Todos os seres são livres para semearem o que quiserem. Se decidirem semear a violência, poderão semear a violência. Se nós decidirmos semear o desrespeito ao outro, nenhuma força superior interferirá em nosso livre-arbítrio. No entanto, se a lei proíbe a interferência no livre-arbítrio, na colheita não há escolha. A colheita é obrigatória. A colheita é o momento do aprendizado do espírito. Recebe cada espírito o resultado das suas decisões.
cada espírito é conduzido ao ambiente da sementeira. E embora conte com os recursos da misericórdia divina, embora conte com amparo, deverá percorrer o campo que semeou e conviver com os frutos. Os frutos. Assim, enquanto estamos encarnados, e o que é uma encarnação? O que é uma encarnação? O que são 80 anos terrestres? Quem aqui já está com 70, 80, olha para trás e parece que foi ontem. Se você está com 20, parece que foi ontem. O tempo voa. Uma encarnação humana é um lampejo. E nesse pequenino intervalo de tempo entre o berço e o túmulo, nós não conseguimos enxergar. Nem sempre você verá aquele que semeia colher. E nem sempre você verá aquele que colhe semeando. Muitas vezes você encontra alguém que está na colheita dolorosa, mas você não viu a semeadura. Porque o nosso olhar humano é limitado. O nosso olhar humano é focado no corpo físico. Nós medimos a pessoa pela aparência, pela idade do corpo físico. Hoje não, mas antigamente as pessoas chegavam para mim e diziam: mas você é tão jovem. Eu falava: é porque você está olhando para o corpo. Hoje já mudou. As pessoas chegam e falam assim: oh, meu seu cabelo está branco, eu estou fazendo luzes para parecer mais velho. Nós acreditamos que estamos enxergando a pessoa, que estamos enxergando o espírito, pelo simples fato de olhar para o corpo dela. Então você olha para a criança e não enxerga o espírito milenar, que está ali muitas vezes num profundo resgate. Você enxerga alguém semeando o ódio, a violência, a maldade, e talvez você não vá presenciar o momento doloroso da colheita. Diz-nos Humberto de Campos que Deus usa o tempo, não a violência. O tempo. E o tempo traz de volta. O tempo nos devolve tudo se originou de nós. Todos os sentimentos que nós emanamos, nós vamos conviver com eles. Todos os pensamentos que emitimos, voltará ao nosso ambiente. Todas as nossas ações regressarão. Hoje nós somos o agente, amanhã seremos o recipiente. Pensando nessa amplitude, é muito fácil confundir justiça humana com justiça divina. O tema da noite é perdão. E não há como refletir de forma profunda sobre o perdão sem pensar na justiça divina. O problema é que nós confundimos a justiça divina com a frágil justiça dos homens. Vamos começar pela fragilidade da justiça humana. Eu me recordo a primeira vez que presidi um júri, um julgamento de um crime contra a vida.
Foi doloroso. E então, depois de dada a sentença, a mãe da vítima me procurou para conversar. Ali mesmo, no tribunal do júri. E me disse assim: até que enfim a justiça foi feita. É uma pena que na sua sentença a pena tenha sido tão pequena. Era a pena máxima. Porque aquele indivíduo já tinha assassinado antes 16 pessoas. Era o 17º homicídio dele. Eu olhei nos olhos dela e disse assim: eu entendo o teu coração de mãe. E eu não imagino o que é estar no teu lugar. Porque também tenho filhos. E não sei se teria a tua força de passar por isso. Mas eu peço perdão e desculpas para corrigir uma frase da senhora. A justiça não foi feita hoje. E ela se espantou. A justiça não foi feita. Ela olhou para mim e disse: por quê? Porque o teu filho não foi devolvido. A justiça humana não tem o poder de devolver teu filho assassinado. Eu gostaria. Eu daria tudo. Eu daria tudo para entrar agora na minha sala e trazer teu filho de volta. Mas eu não tenho esse poder. Nenhum juiz humano tem esse poder. Nenhum tribunal humano tem o poder de reparar integralmente o mal. Então veja, com todo respeito à justiça humana, a única coisa que nós podemos fazer é isolar o homicida. Isolar o homicida, para que outras mães não sofram como você. Então, nosso papel aqui é o mesmo dos profissionais da saúde quando recebem alguém com uma infecção mortal e contagiosa. Isolar o paciente. Só isso. A sentença de hoje apenas decretou um isolamento. A justiça não foi feita. No caso da justiça divina, que é soberana, o mal é integralmente reparado. No caso da justiça divina, aquele que perpetrou o mal terá que voltar e reparar cada centímetro da maldade. É por isso que a justiça divina não se precipita. É por isso que a justiça divina demanda tempo.
Outra grande lição da justiça divina: só há um juiz, que é Deus. Quando trouxeram a mulher adúltera, que estava sendo julgada pelos homens, por aqueles que acreditavam que o papel da justiça é apedrejar, essa era a concepção. Porque nós, seres humanos, confiamos mais no justiceiro que na justiça. Só tem um problema com o justiceiro: não há diferença entre ele e o criminoso. Eu lembro que quando tomei posse, uma desembargadora que tinha mais de 30 anos na área criminal, deu uma aula para a nossa turma. E nos disse essa frase dura: cuidado, cuidado. Cuidado que para no exercício da justiça, você não se torne um criminoso. Porque precisa haver uma diferença entre você e o criminoso. Se não houver diferença entre o criminoso e aquele que julga, ambos são criminosos. E aquilo me assustou. Porque até então, eu não havia entendido isso. É por isso que eu gosto da Marvel. Porque o filme não se chama Os Justiceiros, se chama Os Vingadores. O título está perfeito. Eles são vingadores. Eles não fazem justiça. Eles fazem vingança. Não existe diferença entre quem vinga e quem comete o crime. Ambos sujam as mãos de sangue. Nós vamos ler sobre isso. Nós vamos ler sobre isso daqui a pouquinho, um trechinho do livro No Mundo Maior. E quem diz isso não sou eu, é Cipriana. Cipriana, que vai acolher Pedro e Camilo. Pedro, um filho adotivo que assassinou o próprio pai para ficar com dinheiro. E o pai se torna no mundo espiritual, num perverso vingador, que estava prestes a conseguir a desencarnação do filho adotivo. E ela vai dizer isso para ele. Qual a diferença entre vocês dois? Qual a diferença? Qual a diferença? Então, todos aqueles que trouxeram a mulher adúltera eram vingadores. Vingadores que iriam cometer homicídio. E pediram a opinião do único justo que estava ali. O espírito mais justo que já encarnou na terra. E ele disse assim: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Mais tarde, nós ouviríamos da boca de Nelson Mandela. Ele disse assim: se eu implementar agora o olho por olho e o dente por dente, nós vamos erguer uma África do Sul de cegos e banguelos. Uma nação de cegos e banguelos.
Então ele chama o bispo anglicano Desmond Tutu. Assistam esse vídeo no YouTube. Desmond Tutu. Desmond Tutu vai ser o ministro da verdade e da reconciliação. O que ele diz? Eu só vou pedir uma coisa: que o criminoso sente na frente da mãe, do pai da vítima, do parente da vítima e confesse tudo o que ele fez. Esse vídeo é emocionante. Cura. Foi a cura para a África do Sul. Então Jesus, ao dizer isso, porque quem tem a ânsia de apedrejar, esqueceu dos seus erros. Esqueceu dos seus erros. Para cada pedra que você está disposto a atirar, talvez tenham dezenas de pedras preparadas para virem na sua direção. Certa vez, Francisco Cândido Xavier, impressionado, isso me impressiona até hoje. Uma vez eu interrogava um réu e perguntei para ele: mas por quê? Por que tanta matança? Ele falou: doutor, eu gosto de matar. Eu gosto de matar. Impressionado com esse fenômeno, o Chico perguntou para Emmanuel: Emmanuel, o que é um criminoso? E o Emmanuel respondeu para ele: é qualquer um de nós que foi descoberto, Chico. Qualquer um de nós que foi descoberto. Imagine duas cenas. Você acaba de desencarnar e é levado a uma conferência como essa. 2.300 pessoas. Lá estão todos os seus ancestrais. Todas as pessoas amigas, conhecidos, benfeitores espirituais, para te receber. Você entra no palco, baixa uma tela e todas as suas conversas no WhatsApp começam a aparecer na tela. Alguém se anima? Então eu vou colocar mais pimenta. Nesse mesmo evento, depois das suas ingênuas conversas no WhatsApp, de uma vida inteira, desde o dia que você abriu a conta no WhatsApp até o dia que você desencarnar, todas as conversas, todas as fotos, todos os vídeos, todas as carinhas, tudo. Depois dessa preparação, começa a passar seus erros das encarnações passadas, das últimas 20. Eu vou te assegurar. Eu vou te assegurar que você não vai ter vontade nenhuma de jogar pedra em ninguém. Foi o que aconteceu. Todas aquelas pessoas com pedra nas mãos se foram. E a mulher adúltera ficou diante de Jesus, acreditando que a partir de agora, ele, o justo, porque ele falou assim: aquele que tiver sem pecado atira a primeira pedra. Ela falou: a pedrada vai vir de Jesus. E vai ser de perto. O que Jesus disse para ela? Eu também não
a julgo. Vá e não peques mais. Atenção agora. Tem uma lição importante aqui. Tem uma lição importante. Todo mundo tem vontade de perguntar para uma juíza ou para um juiz espírita o seguinte: como você, sendo espírita, julga as pessoas? Resposta: nós não julgamos pessoas, nós julgamos processos. Quem julga pessoas é Deus. Foi isso que Jesus disse à mulher adúltera. Ele disse assim: minha filha, eu vou julgar o caso. Não foi legal. Não foi legal. Eu não posso aplaudir. Eu não posso apoiar isso. Essa é uma conduta que você terá que rever. Essa é uma conduta que você vai ter que refletir sobre ela. Vá, muda, renova, transforma, corrige, progride, melhora. Do jeito que está, não dá para ficar. Compreenderam? Ele julgou o caso, não ela. Porque só há um juiz no universo que julga seres: Deus. Mas há bilhões de criaturas tentando usurpar a função divina. Então o que acontece? E agora eu preciso que você acompanhe esse raciocínio. Porque Deus te deu livre-arbítrio. Então, quando alguém te provoca um dano, quando alguém causa um trauma em você, quando alguém provoca uma perda, há dois caminhos. É você que vai escolher. Letra A. Você vira para Deus e fala assim: sai, deixa comigo. Sai daqui. Eu vou resolver esse negócio. Tive aulas com Thor, com Hulk, com Homem de Ferro, com Homem-Formiga, com todo mundo. Eu agora sou um vingador. E eu vou perseguir essa peste até os fins dos meus dias. Só que os seus dias não têm fim. Você assumiu o processo. Você assumiu. Você falou: agora eu vou resolver esse negócio, do meu jeito. Do seu jeito. Sabe o que acontece? Tem 10 encarnações e você está com a mesma pessoa. Aí quando a gente analisa o processo, está assim: nossa, meu Deus, coitadinho dele. Olha o que fizeram, olha o que essa pessoa fez com ele. Aí o benfeitor fala assim: continua lendo. Aí vira a página. Nossa, mas na outra ele fez igual. Continua. Ué, agora foi o outro. Mas isso aqui está parecendo ping-pong. Sim. Dessa vez, é a vez 50 que ele te ofendeu. E na matemática, você já ofendeu 48.
Tem mais 2 encarnações para você vingar. Para empatar. Para empatar. Então, pode isso, Arnaldo? Pode. Pode. Eu posso vingar? Pode. 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 É por isso que existe obsessor. É por isso que existe perseguição. É por isso que existe parente. Pode. Você chega no mundo espiritual e fala assim: escuta, você não quer agora ter uma experiência diferente? Encarnar num país diferente. Ali, perto do rio Amazonas. Né? Uma cidade bacana, Franca, ficou em 5º lugar das melhores cidades do Brasil. Você não quer ir para Franca, encarnar lá? Fulano, vai. Não, fulano, nós estamos pensando em mandar ele para um lugar bem ruim. Porque agora ele vai ter que colher uma série de equívocos. Não é só com você, porque ele está cometendo equívoco demais. Eu vou com ele, para onde ele for. Eu vou porque eu vou atormentar ele até o fim dos meus dias. Então o ódio tem uma característica. O ódio une mais do que o amor. Porque o ódio é uma algema, o ódio é uma gaiola. O amor não. O amor é porta aberta. A pessoa entra e ela fica se ela quiser. Amor é assim. Quando você ama, você fica porque você quer ficar. Quando você é amado, a pessoa fica porque ela quer ficar. No ódio, não. No ódio, não. Às vezes, a união é tão forte, que eles dividem o mesmo corpo. Só tem 2 cabeças diferentes. Então nasce siamês. Nasce no mesmo corpo. Não é? Ou casa. Casa. Aí vai ter que dormir todo dia junto, almoçar junto, tomar café junto. Aí você pergunta a pessoa: qual que é o seu propósito de vida? Perturbar ele, perturbar ela. E qual é o seu propósito de vida? Fazer o mesmo. Uma cor preferida, cinza. Um hobby, fazê-los ficar chateado. É o propósito da pessoa. E é curioso que é o seguinte: se um desencarna, uma semana depois o outro desencarna. Porque na hora que tem ali, porque é até que a morte os separe, vocês lembram disso? Então a morte separa, a pessoa fala: meu Deus, está um vazio nessa casa. Não tem mais nenhuma discussão. Não tem mais nenhuma implicância. Não tem ninguém para eu perturbar. Eu preciso ir embora. Eu preciso desencarnar também. E junto. O ódio conecta. É uma opção? É uma opção. Haroldo, eu quero seguir esse caminho. Não, você já está seguindo esse caminho. Você já está nesse caminho. Você já está nesse caminho há séculos. Sabe por quê? Porque antes de Jesus era chique vingar. É sinal de força. Você é uma pessoa forte? Sou uma pessoa de personalidade forte. Por isso que eu vingo. Eu sou um vingador. Então, é status. Era bonito. Aumentava a autoestima da pessoa. Só que tem um problema.
Você não foi construído para odiar. Então, você tem um aparelho gastrointestinal, estômago e intestino. Esse aparelho não foi construído para odiar. Então você começa a ter azia, síndrome do intestino irritado, úlcera nervosa, câncer no intestino, câncer na boca, na língua. Porque essa estrutura delicada não foi feita para odiar. O coração, ou melhor, o sistema cardiovascular é extremamente sensível. Através de impulsos elétricos, todas as células do coração, todas, atuam como uma dança sincronizada, para que ele possa bater. Esse aparelho delicado não foi feito para odiar. Então, quando eu cultivo o ódio, a mágoa, o ressentimento, eu afeto o meu sistema cardiovascular. Eu afeto o meu cérebro. Eu adoeço. Porque o ódio é um veneno que você toma para matar o outro. A mágoa é um veneno de jiboia, de cascavel, de cobra coral, que você prepara. Sabe quando você prepara aquele veneno? Prepara com tempo, com paciência, né? Porque a vingança é um prato que se come frio, não é isso? Então você prepara aquele veneno meticulosamente e fala assim: agora eu mato esse abençoado. E aí você toma o veneno. E aí o ressentimento vai corroendo o seu corpo. A mágoa vai aniquilando suas potencialidades. Aquele veneno vai fazendo efeito. E o outro? O outro está feliz da vida semeando o mal. Sabe por quê, gente? Na sementeira todo mundo está rindo. A gente só chora na colheita. Só chora na colheita. Gente, ninguém que está semeando coisas horrorosas está triste. Você já percebeu isso? A pessoa está semeando aquelas ações mais horripilantes. Ela está sempre sorrindo. Ela está sempre com um ar de vitoriosa. Já perceberam isso? Agora, quando chega a hora da colheita, é um tal de procurar médium de cura, passe, água fluidificada, tratamento espiritual, livramento. Porque a gente chora na colheita. A gente chora na colheita. Não é na sementeira. Esse é o primeiro caminho. Mas existe um segundo caminho. O segundo caminho é um caminho mais inteligente, mas ele é um caminho que vai exigir de você muito autocontrole. A pessoa provocou uma grande perda na sua vida. A pessoa te causou um trauma. A pessoa te causou um dano terrível. Você pega o processo. E fala assim: olha, Deus, você julga. Você julga. Eu não serei juiz em causa própria. Eu
não serei juiz em causa própria. Agora veja o desafio dessa postura. Perdão é esquecer? Não. Perdão não é esquecer, porque a memória é o que lhe confere experiência. Perdão não é esquecer. Esquecimento total, gente, tem nome, chama Alzheimer. Perdão é lembrar sem sofrer. E isso demanda tempo. Perdoar é lembrar sem sofrer. É claro que isso depende do dano causado. Então tem ofensa que com uma semana você lembra sem sofrer. Você lembra, fala, bobagem isso que essa pessoa fez. Agora, tem dano que talvez você precise de 20 anos para lembrar sem sofrer. Por isso que o perdão é uma jornada. Agora, o perdão é o seguinte: se o ódio é um veneno que você toma para matar o outro, o perdão é uma dádiva que você entrega, mas quem recebe é você. Eu vou repetir. O perdão é o único presente que você entrega, mas quem recebe é você. Entenda, o seu perdão não tem o poder de isentar a pessoa da lei divina. Não seja presunçoso. Não seja presunçoso. O fato de você perdoar alguém não isenta essa pessoa de se haver com a lei divina. Ela terá que reparar todo o mal praticado. A quem? A você? Não. Sabe por quê? Existe uma coisa, eu custei aprender isso. A pancada teve que ser grande para eu aprender isso. Quando alguém te machuca, essa pessoa pega uma algema e coloca um lado da algema no seu braço. Então, você está num relacionamento afetivo, 20 anos, a pessoa te traiu. Ela pegou a algema, dois lados da algema, pegou um lado e no seu braço, e fechou a algema, um lado. O que você vai fazer com o outro? Se você for um vingador, você vai pegar o outro lado da algema e vai prender no braço da pessoa. Agora vocês estão algemados. Até que o ódio os separe. Ou seja, nunca. Mas se você resolveu entregar o processo para o juiz supremo, você fala assim: olha, essa é contigo. A pessoa colocou a algema no seu braço. O que você faz com o outro lado? Coloca na outra mão. Na sua. Na sua. Porque no dia da colheita, no dia que essa pessoa que te provocou um dano, no dia que essa pessoa que te causou uma perda, no dia que essa pessoa que te provocou um trauma for colher o mal que ela plantou, ela vai perguntar assim: cadê fulano? Deixa eu encarnar com fulano, pelo amor de Deus, que eu quero reparar o mal que eu fiz a ele. Aí os maiores dirão: ela ou ele te perdoou.
você vai reparar o mal, mas não com ele, não com ela. Ela alçou o voo. Então, se você está com um papelzinho, anota. Sinônimo de perdão é #fui. Anota isso. Sinônimo de perdão é #fui. Fui. Eu fui embora. Eu segui meu caminho. Eu segui minha evolução. Vai ser fácil? Não. Vai ser fácil lembrar sem sentir dor? Não. Talvez você precise de 10, talvez você precise de 15 anos, talvez você precise de 20 anos, talvez você precise de uma encarnação inteira. Mas um dia você vai lembrar sem sentir dor. Nesse dia você perdoou. Porque perdoar é ressignificar. Por isso que Emmanuel diz assim: perdão é o esquecimento de todo o mal. Não é o esquecimento do fato que aconteceu. O perdão não é o esquecimento da pessoa que te agrediu. O perdão é o esquecimento do mal. Você lembra do fato, você lembra da pessoa, você lembra da hora exata, você lembra de todos os detalhes. Você só esquece o mal. Porque agora você lembra ressignificando. Você dá um outro significado. Um outro significado. E para mostrar isso, eu volto, já concluindo, caminhando para o encerramento, para a lição que está no livro No Mundo Maior, ditado pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O livro No Mundo Maior está na série André Luiz. No livro No Mundo Maior, o instrutor, o benfeitor é Clarencio. Junto com Calderaro. Aqui no caso é Calderaro quem está falando. Calderaro, no capítulo anterior, conseguiu, conversando, porque a palavra é poderosa, a palavra cura. A palavra cura. Lembre disso. O silêncio é um oceano, a palavra é um rio. Quando você falar, tenha consciência, você pode estar destruindo ou construindo. Se você quiser, suas palavras podem curar. E Calderaro pronunciou palavras de cura para alguns obsessores e conseguiu convencer esses obsessores. Mas então ele chegou diante de Pedro e Camilo. Pedro e Camilo. Camilo era um senhor destemperado, ignorante, não media as palavras, adorava humilhar as pessoas, mas tinha um coração bom. Adotou Pedro. Recebeu Pedro como filho adotivo. E Pedro começou a trabalhar, quando atingiu a adolescência, no comércio do pai adotivo, Camilo. Mas nesse ambiente, o pai adotivo sempre humilhando o filho adotivo. Pedro, dando vazão ao lodo da sua alma, dando vazão às suas inclinações más, planejou o assassinato do pai adotivo, executou e roubou o patrimônio. E roubou. O problema é o seguinte: qual que é o problema do assassinato? É que você só mata o corpo.
Eu lembro de uma pessoa, eu conversava no interrogatório com ela, e falei assim: quantos você já matou? Ele falou: não, matei não, doutor, executei. Ele fazia parte de um grupo de extermínio. Ele falou: matei não, só executei. Eu falei: e como é que você executava? Eu cortava a cabeça, dava tiro na cabeça. Ah, entendi. Então não matava não, só executava, né? Só executava, doutor. Mas, doutor, pode ficar tranquilo que eu nunca matei gente boa. Só matei gente que não presta. Eu falei: fiquei pensando, que coisa boa, né? Fiquei pensando. Aí naquele momento, eu já sentindo um peso no ambiente, falei assim: essa turma está toda aqui na minha sala agora, né? Porque eu já não estava conseguindo ficar nem em pé. Eu comecei a bocejar, mas, gente, o negócio era tão pesado, que parece que eu estava naquele submarino visitando o Titanic. Aí eu virei para ele e falei assim: escuta, você dorme? Ele falou assim: doutor, eu nunca mais dormi. Porque toda noite eu sonho com essa gente ruim que eu executei. Eu perguntei para ele: você acredita em vida após a morte? Ele falou: não. Eu falei assim: mas você tem boas razões para acreditar. Você tem boas razões para acreditar. Porque estava todo mundo lá. Estava todo mundo permanentemente ao lado dele, ele não dormia mais. Foi o caso do Pedro. Ele assassinou o pai adotivo e o Camilo ficou 20 anos obsidiando ele. 20 anos obsidiando. Qual que era o objetivo do Camilo? Desencarnar o Pedro para dar uma surra nele no plano espiritual. Simples. Aí o André Luiz fala para o Calderaro assim: Calderaro, vamos fazer uma palestra sobre perdão para os dois? O Calderaro falou: não adianta, meu filho. Não adianta. Aqui, André, só o amor. Nós vamos pedir a ajuda agora da Cipriana. Gente, aí chega uma senhorinha chamada Cipriana. Está lá o Pedro quase desencarnando e o Camilo obsessor do lado esperando, igual um tigre. Já viram um tigre mordendo assim o antílope? Aí a presa está quase morrendo. Estava lá o Camilo. Aí chega a Cipriana, olha aquela cena. Eu te pergunto, depois de 20 anos, existe alguma diferença entre o Pedro e o Camilo? Quem é mais cruel? Dá um concurso bom, viu? Quem é mais cruel? O Pedro que assassinou ou o Camilo que está obsidiando e está quase conseguindo assassinar? Está obsidiando por 20 anos. Quem é mais cruel? Existe vítima e algoz? Nesse caso aqui? Então a Cipriana chega, olha para os dois e faz uma prece. Recolhe. Quando a Cipriana faz uma prece, o perispírito dela se transforma num arco-íris. Ela começa a brilhar. E quando ela dá esse brilho, os dois enxergam ela. O Pedro acha que está sendo visitado por Nossa Senhora. Mãe Santíssima! Ele está desdobrado, ajoelha. E o Camilo fica meio assim, o obsessor, meio dando uma de durão, olhando. Mas eu vou ler para vocês 2 trechinhos
2 trechinhos. A Cipriana primeiro fala com o Pedro. Depois ela vai falar com Camilo, que é o obsessor. Que fazes tu, Camilo? Que fazes tu? O algoz, demonstrando incompreensível frieza, retorquiu cruel: que pode fazer uma vítima como eu, se não odiar sem piedade? Perceberam? O que eu posso fazer? A única coisa que eu posso fazer é odiar sem piedade. Eu vou odiar sem piedade. Olha o que a Cipriana vai dizer para ele. Odiar? Tornou Cipriana sem se alterar. Sabes a significação de tal atitude? Você sabe? Você sabe o que representa essa atitude de odiar? As vítimas inacessíveis ao perdão e ao entendimento querem ultrapassar a dureza e a maldade dos algozes, provocando horror e compaixão. Olha isso. Aqui ela está descrevendo o vingador. O vingador é uma vítima que se tornou mais cruel do que o seu algoz. Querem? Tem um programa bom para você fazer. Mas antes você tem que fazer um culto no lar antes e um depois. Assista às séries de filmes Batman. Você vai entender a psicologia de um vingador. Você vai entender. Não é? Quem disse isso para o Batman? O Coringa. Vocês viram esse filme? O Coringa chega para o Batman e fala assim: qual que é a diferença que tem entre você e eu? Qual que é a diferença entre nós dois? Eu, pelo menos, me divirto. Qual que é a diferença? Então, é o que a Cipriana está dizendo. Você está ultrapassando a dureza e a maldade, provocando horror e compaixão. Quantos se valem desse título? Que título? O título de vítima. Quantos se valem desse título para pôr de manifesto as monstruosidades que lhe povoam o ser? Quantos se aproveitam da hora de reflexão de um amigo ignorante ou infeliz para encetar séculos de perseguição no inferno da ira? Gente, sabe qual que é o problema do olho por olho, dente por dente? Nunca fica no dente e num olho só. Nunca fica. O problema da vingança é que quem se vinga sempre exagera. Sempre. Você perdeu um dente, você vai lá e arranca a arcada dentária inteira. Você perdeu o dente, você vai lá e arranca 2. Aí é o seguinte, na contabilidade divina, não ficou 0-0. Simplesmente mudou de posição. Perceberam? Então, olha que jogo maravilhoso. Você entrou, perdeu um dente. Saiu devendo um dente. Qual que é a vantagem disso? Qual que é a vantagem disso? A condição de vítima não te confere santidade. Vale-te dela para semear na própria senda ruína e miséria, treva e destroços. Ele está usando a condição de vítima para ser pior do que o algoz. É isso que ela falou para ele. Sem dúvida, Pedro te feriu
em momento de insânia, de loucura, perdido na ilusão, na mocidade turbulenta. No entanto, pai de família que você foi, homem refletido e prudente, que aparentava ser, não encontrastes no teu espírito uma mínima réstia de piedade fraternal para desculpá-lo. Há 20 anos, Camilo, você instila em torno de ti a peçonha da víbora, na postura de famulento chacal. Viu a dor disso? Então, ele foi vítima. Agora não mais. Agora ele é uma víbora, ele é um chacal, um lobo. Podendo conquistar a láurea dos vencedores com o Cristo, preferistes o punhal da vingança. Misturando-te com os malfeitores endurecidos. Então você saiu da posição da vítima e se transformou agora num malfeitor. É triste isso. Onde esbarrarás, meu filho, com teus sentimentos desprezíveis? Em que muralha de angústia serás algemado pela justiça de Deus? Olha o que ela perguntou para ele. Em que muralha você será algemado pela justiça de Deus? Por que pela justiça de Deus? Porque ele passou do limite. No ato de vingar, ele extrapolou. Ele se tornou juiz em própria causa. Ele não só fez justiça pelas próprias mãos, agora ele se tornou um criminoso. Esse é o ponto. Esse é o ponto, meus irmãos. Quem odeia perde a medida. Quem odeia extrapola, passa da conta, porque a vingança cega, a vingança enlouquece. Então eu te pergunto, quem que é o forte? Quem que é o forte? Quem se vinga? Então eu vou contar uma história para vocês. Fui fazer um júri, o réu era um médico, 56 anos de idade. História. Ele estava indo para o hospital, fazer uma cirurgia, 56 anos de idade, 30 anos de casado, 3 filhas lindas, todas fazendo medicina. E ele está indo para o hospital. Alguém dá uma fechada no trânsito. Eu não sei se você dirige, mas o trânsito é um lugar onde a gente ressuscita nossa herança do mal. Dirigir, aqui em Franca eu acho que não. Mas assim, você vai para São Paulo, Tietê, 6 horas da tarde, você começa a lembrar daqueles tempos de gladiador, aquelas encarnações de 5.000 anos atrás, que você era quase que um canibal, se alimentava de carne humana. Então o sujeito deu uma fechada, encostou no carro dele. Ele parou o carro. E começaram a discussão. 1 minuto e meio de discussão. O jovem faz que vai avançar. Era um jovem. O jovem faz que ia avançar nele. Ele volta no carro, pega um revólver, dá 3 tiros no peito do rapaz. Isso é ser forte, não é? Que lindo, né? Não é ser forte? Isso é ser forte. Não leve desaforo para casa.
Seja forte. Se alguém te der uma fechada, dê 3 tiros. Que coisa proporcional, não é? Que equilíbrio, não é? Está equilibrado, não está? Não está equilibrado? Uma fechada, um xingamento, 3 tiros no peito, tá justo. A hora que eu fui interrogá-lo, ele começa a chorar e diz assim: doutor, eu acabei com a minha vida. Eu acabei com a minha vida. Acabei com a minha vida. Mas o que mais me dói é que eu acabei com a vida das minhas 3 filhas e eu acabei com a vida da minha mulher. Então, doutor, eu matei 5 pessoas. Você quer ser forte assim? Isso é que é força? Isso é coragem? É isso que é coragem? Não. Você quer ser forte? Então vou dizer uma coisa para você. Perdão é para os fortes. Perdão é para os gigantes da força. A vingança que é para os fracos. E aí, Cipriana diz para ele, e com esse parágrafo eu termino. Quem de nós, meu amigo, poderá apreender toda a significação do sofrimento? Quem? Você acha que você vai entender? O que as pessoas mais me perguntam é: por quê? Eu não sei. Por que Deus permitiu que alguém te causasse um dano, te fizesse um mal, te provocasse um trauma, uma perda? Por quê? Não sei. Você não vai entender isso agora. Indagas a razão por que permitiu o Senhor atravessasse tão dura prova. Não será o mesmo que interrogar ao oleiro pelos motivos que o compelem a cozer o delicado vaso em calor ardente? Ou inquirir do artista os propósitos que o levam a martelar a pedra bruta para a obra-prima da estatuária? Será que você não está sendo esculpido? Será que você não está sendo talhado? Será que você não é um mármore precioso e algumas coisas precisam ser arrancadas de você? Você já viu a mamãe pássaro? Mamãe pássaro? Porque mamãe humana é assim, mamãe humana dá mamar, né? Cuida, leva comidinha, né? Aí já está assim, quando a criança está assim, um pouquinho maior, né? 25 anos, aí leva comidinha, né? A roupa, pega a roupa suja, não é? Como é que a mamãe pássaro faz? Passou 2 semanas, ela leva o bebezinho com uma montanha bem alta e faz assim, ó, espero que você saiba voar. Então, será que esse golpe não foi livramento? Será? Será que isso que você perdeu não foi libertação? Não foi escultura? Você vai saber um dia. O Camilo, a dor expande a vida. O sacrifício liberta a vida. O martírio é problema de origem divina. Tentando resolvê-lo,
Pode o espírito elevar-se ao píncaro resplandecente ou precipitar-se em abismo tenebroso? Porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência, com que acendem a luz para vencer as próprias trevas, ao passo que outros extraem do sofrimento pedras e espinhos de revolta, com que se despencam na sombra dos despenhadeiros. Deixa eu te dizer uma coisa: sofrer não te torna melhor. Cuidado. Sofrimento é encruzilhada. Sofrimento é encruzilhada. Quando você sofre, quando alguém te provoca um mal, você tem dois caminhos: perdão e revolta. Se você escolher esse caminho da revolta, você vai multiplicar a dor e o sofrimento. Então eu termino pedindo para mim, pedindo para você, pedindo para todos nós, que nós tenhamos a coragem, que nós tenhamos a grandeza e a humildade de seguidores do Cristo, de transformar a dor em luz através do perdão. Do contrário, você pegou o outro lado da algema e colocou na pessoa que te feriu. Será uma longa jornada de ódio e vingança. Eu não desejo isso para ninguém. Muito obrigado, boa noite a todos.